Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money. Olá, pessoal! Primeiro programa Bem Feliz de 2023. Obrigada por estar aqui conosco. Tiramos férias, descansamos mais ou menos. Tínhamos algumas outras atribuições, mas voltamos com tudo para que esse ano seja um ano para o nosso programa de muitas novidades, de novas entrevistas, de convidados especiais e com aquela energia que vocês já conhecem. Quero agradecer, então, por você estar aqui, te lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, e também te convido a conhecer os outros programas que tem aqui na grade da TV, inclusive, maratone aí o nosso programa Bem Feliz. Existem outros programas que já foram apresentados aqui, que são muito legais, conteúdos que são atemporais, né? Não importa se você não assistiu ao vivo, fica aqui no streaming e tá bem legal. Hoje nós vamos conhecer a Camila Quest, ela é psicóloga, e numa conversa com alguns outros amigos, eu comentei do quanto às vezes, pra gente que já passou dos 30, que é a maioria aí de vocês que estão assistindo, ficamos com medo um pouco de enfrentar um intercâmbio, de sair, largar o que a gente tem aqui no Brasil para viver uma experiência internacional. A Camila fez isso, e agora ela já retornou e conta pra gente como foi passar 8 meses na Irlanda, deixando tudo aqui no Brasil. Vamos assistir logo depois da vinheta, e enquanto roda, então, de novo, se inscreva aqui no canal da TV Sissemug e também no canal Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e no @psissaravieira lá no Instagram. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Deu uma travadinha na imagem, mas já voltou. Tá bom. Gente, eu ia falar para vocês irem mandando aí, pegar o aviãozinho e mandar pra galera. E eu vou colocar só o nome, um comentário fixado aqui, cara, porque eu esqueci de colocar o nome na live antes da gente começar. Obrigada, Ciele. Vou acreditar. Melhorando minha autoestima aí, ó. Ô, Cá, Oi. hoje tá tanto calor que eu sei que você tava com saudade do calor, mas de novo eu pensei, meu Deus, eu queria estar na Europa
falar sobre isso hoje É, à noite. Eu verdade. só Hoje queria fez estar lá. mesmo bastante. É, mas todo mundo que eu tô conversando também tá com muita saudade do calor daqui. Deus me livre. Como é que alguém pode ter saudade, gente? Porque é muito frio. Não, a gente fala isso porque a gente tá aqui, né? Deixa eu só fixar esse É. comentário. A gente fala isso porque... Aí, pronto. A gente só fala isso porque a gente tá aqui, mas eu sei que quem fica fora do sol sente falta mesmo, né? Faz falta mesmo. E Dublin não é um lugar que só faz frio, assim, lá venta e chove todos os dias. Então fica muito depressivo e você se irrita em algumas vezes. Você fala, uma vez chover, outra vez chover, mas todo dia chover é cansativo. Não, com certeza. Hoje eu tava fazendo uma chamada de vídeo com meu amigo que eu comentei que mora lá, né? E aí ele tava, tipo, eu tava com muito calor, que foi o horário mais, acho que mais forte do calor. E ele de blusa de frio e tudo mais. Aí eu falei, gente, que esquisito, né? Como pode, assim? Sei lá, já comecei a viajar, que você sabe que eu viajo, né? Já fiquei, gente, como pode ser tão diferente assim, né? E, É, bom, é muito já pra estranho gente já mesmo, saber. começar a É entrar no totalmente avesso. assunto, pra gente já começar a entrar no assunto, cara, como que você escolheu, assim? Por que você escolheu Dublin? Mas vou pedir pra você se apresentar pra galera primeiro. Acho que tá dando uma travadinha, né? Tá bom. Pra mim tá tudo Aí, ok, não tá tá travando tudo nada. ok? Então Pra tá, mim você tá. se apresenta. Daí o E a pessoal vai primeira falando pergunta que eu queria aí se tá fazer travando. avisa a gente, gente. É. Eu queria que você se apresentasse e depois a primeira pergunta que eu quero fazer é por que você escolheu ir pra Dublin? Porque, tipo assim, fala em intercâmbio, todo mundo pensa nos Estados Unidos, né? Uhum. Porque, aliás, tem bastante gente que vai pra Dublin e tudo mais, mas eu acho que ainda tem bastante gente que sonha que tem um sonho americano aí, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem é você? E depois a Tá perguntinha. bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu acho que eu sou uma nova pessoa. Depois também já tem esse ponto. Mas eu sou a Camila, eu sou psicóloga, né? Trabalho com RH, conheço a Sara porque a gente trabalhou junta também. Trabalho há 12 anos já com recursos humanos. Moro aqui em São José mesmo. E decidi ir para Dublin por que Dublin, né? Primeiro a sua pergunta. Primeiro, porque é um custo mais viável para o pessoal viajar. Então, quando você vai escolher, né, que está entre uma pauta para você pensar o porquê que você quer fazer o intercâmbio, qual que é o seu objetivo, então isso já vai te direcionando para alguns lugares. Então, no meu caso, o objetivo era estudar inglês, era aprender inglês, que era uma língua que eu sempre tive muita dificuldade, que eu fazia aula particular, fiz aula durante minha vida toda, né? Eu sempre estudei em escola particular, tive esse privilégio e sempre teve aula de inglês, só que não fluía, não rolava, assim. A minha tia é pós-doutorada em inglês e nada também, nem dentro da família estava funcionando. Tipo, tava Então, como eu trabalho travado na área... mesmo. não fluía. E como eu trabalho na área de RH e para você ter uma rentabilidade melhor, para você conseguir empregos em multinacionais, normalmente o inglês é super imprescindível. Então eu precisava realmente me colocar nessa situação para melhorar as minhas competências profissionais. Então, quando eu decidi fazer isso, eu fui procurar aonde eu poderia estudar. Então, eu tenho um parceiro, que é um amigo, né, que tem uma agência, e fui lá ver quais eram as opções de locais que ele fazia as viagens. Só que eu tenho uma melhor amiga que estudou comigo junto na faculdade, e ela já mora em Dublin, Angélica. Hoje ela não tá podendo nos assistir, porque hoje é aniversário do marido dela. Beijo, GP. Hoje é aniversário do marido dela. Ela pode assistir depois, então. Tá Depois liberada ela... pra assistir depois. Então, daí quando eu fui, ela também foi pela essa agência do nosso amigo, e daí ele falou, olha, tem vários lugares para você ir, Quer mas eu falar super qual te que é a recomendo ir pra... agência? Posso, é a Curioso. BTB Intercâmbios. Uhum. Até tô fazendo uns trabalhos lá, quem precisar pode me chamar, eu ajudo com eles, eles são super, muito carinhosos. Então, assim, ir por uma agência também é uma coisa que ajuda muito, porque você tem um suporte, você tem orientação. Não falo isso só da agência que eu escolhi, mas é importante porque às vezes tem dúvidas que você nem sabe que você tem dúvidas. Então, quando você vai e começa a receber orientação, porque eles começam a te fazer perguntas, então às vezes você nem tinha pensado naquilo, você nem estava preparado. Então, quando ele me mostrou, e eu tinha uma condição, que isso já era importante também quando você vai decidir o intercâmbio. Eu queria ir para estudar,
mas eu teria que trabalhar também, porque eu precisaria de dinheiro para me manter lá. Então, eu tinha o dinheiro da viagem, mas eu teria que também ter dinheiro para eu continuar me mantendo lá na Europa. Então, são poucos países que te dão permissão de visto para você trabalhar. Então, os mais conhecidos é a Austrália e a Irlanda. Então, pensando em Austrália e Irlanda, a Irlanda eu tinha 2 pontos muito a favor. Uma das minhas melhores amigas morarem lá, e o fato de ser na Europa, porque a Austrália é muito legal, mas ela tá longe de muita coisa, então você não consegue viajar com tanta facilidade. E Dublin não, né? Por mais que seja uma ilha, né? Mas é muito próximo de muitos países muito legais. Eu fiquei sabendo que é 1 hora de Londres, né? Super, 1h30, rapidinho. Maravilhoso. Tipo, aqui você tá... Igual a gente não tem nada pra fazer, às vezes no final de semana vamos descer pra Caraguá, na Europa a gente vai dar uma passeadinha em outro país. Então é rápido. Então, daí Dublin foi por isso que eu escolhi realmente, porque viabilizou eu ter uma rede de apoio, que seria minha amiga, que vale a pena você, se puder também ter alguém próximo, conhecido, que ajuda nos primeiros momentos, e porque eu também tinha intenção, eu não sabia como que ia ser minha vida, mas eu tinha intenção de também viajar dentro das possibilidades. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu, né, depois a gente vai contando mais, mas eu conheci 10 países e foi muito legal. 10 países. Muito bom. Eu falei assim, né? Muita gente tem um sonho americano, não sei o que. Daí a Jennifer levantou a mãozinha aqui pra gente. A Jennifer é uma amiga nossa que está nos Estados Unidos. Inclusive, teve um American Baby agora, né? Teve, então, gente, nossas amigas são muito internacionais, né? São muito internacionais, é demais essa família. Então, tem que fazer uma live com a Jennifer, porque eu não sei como funciona a parte dos Estados Unidos, eu acho que é muito mais burocrático. Então, a Jennifer e a Carlinha, que são nossas parceiras, devem contar essa história melhor pra gente. A Jennifer, ela deu uma entrevista pra mim, mas a gente não fez live, a gente só fez pro programa. Da próxima, a gente tem que fazer uma live, viu, Jenny? Isso mesmo. Já está convocada. Isso. E aí, beleza, escolheu Dublin, acho que deu pra entender os motivos, né? Mas, cara, até foi uma pergunta que surgiu na caixinha que eu coloquei no Instagram hoje, né? Você parou, entre aspas, né? Sua vida aqui. O que você deixou aqui, né? Enfim, como estava estabilizada. A Jennifer falou que tem vergonha de fazer live. Aí, tem nada. Parece, né? Aí você parou sua vida aqui profissional, né? Você deu uma pausa e foi estudar inglês. Eu acho que é estranho falar que você deu uma pausa, mas assim... O inglês também fazia parte do que você quer profissionalmente, né? Mas, enfim, como foi pedir demissão? Você tinha um trabalho que você gostava, né? Então, essa decisão, né? Essa coragem, assim. Eu acho que a Carla não tem... gente, a Carla a gente pode chamar pra lá, porque a Carla não tem vergonha. A Carla é sem vergonha. A Jennifer também mas ela tá mentindo. A gente chama as duas. Então, a Jennifer também é uma grande inspiração. A Jennifer fez isso também, né? E ela pediu demissão e foi embora. E ela não foi embora sozinha, né? Ela tem a patota toda, né? Tem as crianças, o marido e tal. Então, realmente, ela não mudou nem só a vida dela, ela muda a vida da família inteira dela, né? Mas, no meu caso, como foi uma coisa que eu planejei 1 ano e meio antes de eu ir, então eu não decidi e fui. Então, quando eu decidi, daí eu fui, até porque tem o custo, né? Então eu falo um pouquinho disso se vocês quiserem, mas tem um investimento para isso, não é eu acordei e vou, não é tão simples assim. Você tem que comprovar uma renda, você tem que se organizar para ter um dinheiro lá, tudo mais. Mas quando eu fui pensando nessa história, então quem estava à minha volta já estava participando um pouco disso. Eu não consigo ver quem está online, mas minha antiga chefia está aí, a Claire e a Débora também. E elas me apoiaram muito, até a Débora, né, que também trabalhou com você. A filha dela hoje mora nos Estados Unidos. Então, ela também super me incentivou. Ela falou, Camila, eu acho que tem hora que a gente tem que fazer algumas escolhas mesmo. E você tá num momento na sua vida que você tá bem, você tá tranquila, você tá com saúde, sua família também tá com saúde, porque isso pesa também. Então, dependendo de como tá o resto em volta de você, você tende, às vezes, a não fazer essa escolha. No meu caso, graças a Deus, estava tudo certo, minha família tá totalmente estabilizada. Então, foi um desmame mesmo da empresa. Então, com o tempo, a gente já foi contratando alguém para ficar no meu lugar, a gente já foi treinando, eu já ia passando as coisas que
antes ficavam só comigo, pros meus colegas. Os meus colegas me apoiaram muito. Eu não sei quem tá online aí, mas fizeram festa pra mim. Eu acho que eu tive umas 200 despedidas. E foi muito gostoso, porque isso foi aliviando também a tensão do pré-embarque, porque vai chegando perto, você vai vendo que realmente você não vai ter mais aquelas pessoas todos os dias com você. Aqui, né? Como foi a experiência de parar a vida profissional para estudar. Então, é bem isso, assim, já fazia um tempo que eu não ia estudar todos os dias, eu tinha terminado a faculdade em 2011, depois eu fiz outra, mas era online, então era uma vibe mais fácil também. Então, você ficava nessa expectativa, poxa, eu vou todo dia para um lugar que eu vou estudar por 4 horas, e ainda é uma língua, eu não vou estudar na minha língua, eu vou estudar na outra língua, então ainda você tem que aprender. Com inglês, ainda vou para lá, tipo, mas foi gostoso fechar esse vínculo com a empresa, que eu já estava lá há bastante tempo, foi muito legal. Eu tive apoio de todo mundo me acompanhava na viagem, era muito legal, as pessoas curtindo o que eu fazia, o que eu aprendia. Os perrengues eu não mostrava muito, mas um ou outro sabia nos bastidores, os perrengues, mas a gente fala deles aqui hoje também. Mas é importante pela prioridade. Então, por exemplo, na hora que eu fiz a pausa, eu estava, acho que, num dos melhores momentos assim da minha carreira, estava com um salário legal, estava com uma posição legal, só que eu precisava de mais, assim, eu queria um inglês para me sentir confortável se em algum momento eu pudesse estar prosperando para um outro lugar. E aqui não estava funcionando. Então, não dá para ter tudo, às vezes, ao mesmo tempo. Eu falo isso muito pro pessoal que fica no intercâmbio. Então, eu quero ter uma vida boa, ganhar bem, mas às vezes tá perto de quem eu amo. Então, às vezes não vai dar, porque quem você ama tá aqui, né? A maioria das pessoas que você ama. Você cria vínculos lá, lógico, mas quem você ama muito também tá aqui, e quem te ama muito também tá aqui. Então, são escolhas. Tem hora que você tem que decidir por mais razões, tem hora que você tem que decidir mais por emoções. Então, na época, eu fui bem racional e decidi que eu precisava, né, me renovar por questões pessoais, por questões profissionais, e fui. Eu acho que foi muito engraçado, porque eu sou super ansiosa, assim, né, como psicóloga eu sei que eu tenho minhas crises de ansiedade, eu perco o sono, eu tenho dor de barriga, né, eu penso lá na frente, sofro por antecipação, todo mundo que me conhece sabe disso, e foi chegando na véspera, assim, eu tava, tipo, super zen, nem eu tava acreditando, assim, tipo, na última noite que eu tava dormindo aqui em casa, você fala, né? Eu lembro que meus pais falavam assim, hoje é o último banho, hoje é a última janta, hoje é a última a noite que você vai dormir na sua cama. Daí, eu acho que eu tava tão anestesiada, porque assim, diferente de quase todo mundo que eu conheci lá no intercâmbio, eu não tinha esse sonho. Eu não tava fazendo uma coisa que era um sonho, eu tava fazendo uma decisão para dar uma renovada na minha vida. Mas eu nunca tive isso desde a adolescência, nada. Uma vez ou outra eu já cheguei a pensar, nossa, o Brasil não estava tão legal, isso é mudar de país e tal. Mas, tipo, foi um pensamento que passou e morreu. Mas quando eu fiz essa decisão, eu falei, nossa, eu tô fazendo uma coisa que para algumas pessoas é sonho da vida, então eu tenho que levar a sério, eu tenho que valorizar, tem dinheiro investido, tem tempo, por mais que a família esteja bem, dá medo de acontecer alguma coisa e você não tá aqui, então tem essas preocupações, mas hoje eu tô muito feliz porque isso alavancou bastante, assim, não necessariamente a minha carreira, porque eu não trabalhei na minha área lá, mas o inglês já facilitou e isso também tá me abrindo portas. Estou já, né, nesse momento de recolocação. Também, né, cara? Maravilhoso. Até a troca com outras pessoas. Eu conheço pessoas do mundo inteiro. Sim. A Jenny colocou assim, excelente pergunta. Foi porque a pergunta veio dela, tá? E ela tem cara de pau que ela também largou a carreira aqui pra ir, né? Acho que ela queria só saber como era a sua experiência, né? Cá, e... Você se importa de falar a sua idade? Porque a gente tá falando de intercâmbio depois dos 30. Por quê? Porque eu tava comentando com a Camila ontem, que a gente se ligou aí, né? Pra conversar um pouquinho. Falei, Camila, você não tem ideia do tanto que as pessoas com a nossa idade acham que não pode mais ir. Que não é mais pra nós, entendeu? Quantos anos você tem, Camila? E com quantos anos você foi? Enfim. Eu tô com 34. Eu fui com 34 e voltei com 34. Porque eu fui logo depois do meu aniversário. Então, vou fazer 34, vou fazer 35 esse ano.
Isso daqui é preenchimento, é maquiagem, não é filtro, mas é pepino, água, preenchimento e exercício. Vou fazer 35. E faz, assim, faz diferença a decisão na hora da idade, porque você coloca a projeção do futuro, né? Então, nossa, mas eu já tenho 34, porque quando eu fui sem decidir se eu ia ficar ou se eu ia voltar. Então, eu fui de cabeça super aberta, assim. Mas dava medo, porque você fala assim, nossa, mas eu tenho, né, eu vou, como que eu vou me interagir com as pessoas? Porque eram pessoas mais novas, normalmente. Mas parece que quando você chega lá, você rejuvenesce uns 10 anos, assim. Eu me sentia com uns 25, 24 anos todos os dias, porque era mais ou menos a idade da galera da minha sala, ou da idade do pessoal que eu trabalhava, e é mais ou menos o público também que, em maioria, tá lá. Mas eu também conheci várias pessoas que tinham mais de 40, mais de 50, que foram aposentados, porque já tinham encerrado suas carreiras profissionais e queriam fazer uma coisa diferente. Então, a hora que eu via essas pessoas, eu falava, gente, sensacional, tipo, muito legal a pessoa ir sozinha, porque quanto mais tempo de idade a gente tem, assim, mais vícios você tem, mais frescuras você tem. Então, você se desprendendo dessas coisas é onde você vai vendo que o quanto você tá aberto ou quanto você não estava aberto para algumas situações. E isso foi que me ajudou e me orientou a decidir os motivos da volta. Então, faz diferença para como você vai se acostumar lá. Mas o fato de decidir ir, eu acho que não tem tempo, Sara. É difícil falar, parece que é fácil, né? Tipo, não tem idade. Mas se você sente no seu coração, ou numa necessidade financeira, ou se você tem isso como um objetivo, não limite pela idade. Eu acho que acredite que se você tá com saúde, então vai, aproveite, para que você lá, depois você decide o que você vai fazer. Então, o impulso é ir. Porque a gente fica muito no e se, mas, né, o que eu tô deixando aqui e quando eu voltar. Então, a gente vive, que é uma questão muito de quem é um ansioso, que tem essa crise de ansiedade. Mas se você coloca tantas expectativas do futuro, você não vive o presente, você não relaxa, você não se permite algumas coisas. E essa sensação de se permitir é muito legal, porque lá você tá sozinho, então você decide tudo. Então, eu quero, eu faço, eu não quero, eu não faço. Ai, é difícil, mas eu vou ter que fazer porque eu tô sozinha. Até eu tenho uma história que as pessoas, eu conto para as pessoas falam, ai, qual foi o momento mais difícil para você? Falei, foi matar uma aranha desse tamanho, porque a maravilha da Europa, gente, é que não tem barata. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que odeio barata, assim, tem desespero, né? Eu não consigo matar. Tipo, eu despejo todo o inseticida em cima dela, mas eu não chego perto dela. E eu tava na minha casa, eu tava sozinha, eu morava com mais 4 pessoas, com mais 3 pessoas, mas nesse dia eu tava sozinha. E lá tem muita aranha. E na onde eu morava, eu tinha um jardim também no fundo da minha casa, e também na frente da minha casa também era um campo aberto. E um dia, todo dia que eu chegava do trabalho, depois, eu ficava, lá tinha tarefa, né? Tinha homework. Então, tinha que fazer tarefa. Então, eu tava sentada na minha cama, fazendo tarefa e tal. Daqui a pouco eu vejo uma sombra, assim. Daí eu falo, opa, né? Só tem eu nessa casa, só tem eu nesse quarto, não tem como ter uma sombra. E daí, a hora que eu... não uma aranha, tipo isso. E daí, a hora que eu olho no meu travesseiro, assim, passou uma aranha gigante desse tamanho. E lá, por não ter... mesmo ou é gigante de quem tem medo? Porque não, gigante mesmo. Eu não consigo mostrar foto, mas eu mandei foto pra minha família na época. Tipo, é um negócio desse tamanho, assim, tipo, grande mesmo. Não é essas aranhas que fica no cantinho aqui da parede. Não, é uma aranha pernuda, cabeluda, sabe? Você tinha uma cabeça desse tamanho, assim. Tipo uma tarântula. Tipo, e daí eu comecei a chorar muito. Tipo, eu não acredito que eu tô passando por isso, eu tô sozinha. E a aranha tava no meu quarto. Então, assim, ou eu matava a aranha, ou eu ia ter que dormir, sei lá, na sala, dormir no banheiro, porque não tinha mais onde eu dormir. Então, eu tinha que matar a aranha. Então, eu não podia nem sair correndo do quarto, porque se eu perdesse ela de vista, como que eu ia achar, né? E daí foi, Sara, foi assim, tipo, na força do ódio. Eu lembro até hoje que eu massacrei ela, tipo, com toda a minha raiva, com o tênis, assim, eu apertava ela, tipo, essa cretina, eu não mereço passar por isso, não sei o quê. E depois eu liguei pro meu pai e falei, eu matei uma aranha, não sei o quê. Então, tipo,
são coisas que você tem que viver aquilo, porque não é legal, mas você cria uma força porque é realmente sobrevivência. Tipo, ou era eu, ou era aranha. Uhum. Então Cá, você. você tinha que ter mandado pro Perrengue Chique, aquela página lá do Instagram, sabe? Meu Deus. Ó, eu tô lendo aqui, tem uma pergunta do Luan, como foi me acostumar com o clima? Quando eu cheguei lá, Luan, eu cheguei na primavera, né? Então eu cheguei no finalzinho de abril, então não tava frio, assim, né? Lógico, tinha uma diferença. Eu cheguei lá, tava mais ou menos 15 graus, porque eu cheguei bem no comecinho da primavera. Então, com o tempo, então no comecinho eu ficava com uma jaqueta. O que pega mesmo lá é o vento. Então, às vezes, não é nem que tá frio, mas é que você precisa, pelo menos, estar com um corta-vento, porque te incomoda. Cabelo, gente, com camoeirado, assim, ó. Fica parecendo uma bruxa, porque não tem o que fazer mesmo. Você tem que tacar a touca, prender o cabelo, porque num lugar aberto sempre vai estar ventando. Mas, então, o começo foi muito fácil, porque eu cheguei num clima tranquilo, tava bem gostoso também. Chegou no verão, que era entre julho e agosto, a gente chegou a 28 graus, assim, mais ou menos. Nossa, E para legal. eles, 28 graus é tipo queimar no inferno. Tanto que na minha sala a gente teve que ir falar com a diretora, porque eles não estão acostumados. Então, eles não têm ar-condicionado, eles só têm aquecedores. E da minha sala, as janelas não abriam. E a gente falou, não dá, a gente tá fazendo tipo uma sauna aqui dentro, porque as salas são limitadas a no máximo 15 alunos, por um bom aproveitamento, né, do aprendizado das pessoas. E para o professor conseguir dar atenção para todo mundo. Pelo menos na escola onde eu estudei, a maioria que eu conheci pessoal era nesse estilo. Então, tava muito calor. Mas depois, agora que eu vim embora, né? Que eu vim embora agora na segunda semana de dezembro, já tava inverno. O inverno começou em dezembro e já tava bem frio, mas em Dublin, a temperatura que eu peguei de mais frio, tava uma sensação térmica de -7. Então tava bem gelado, assim mesmo. Mas o lugar que eu mais passei frio foi em Berlim. Eu peguei -3 lá e, tipo, não sentia meu pé, não sentia minha mão. Tipo, eu tava de luva, eu tava de 3 meias, eu tava de bota, eu tava com 2 meia calça e não tava funcionando. Então, quando as pessoas me perguntam, quando que você indica ir? Eu indicaria para as pessoas irem entre os meses de abril e setembro, que são os períodos que não é outono e nem inverno. Que daí aí vai se o corpo tem que acostumar também. Então, porque assim, não é só acostumar com a roupa. O seu corpo vai acostumando também. Então, a sua pele, então você tem que passar para, né? Não é só vaidade, é uma questão de cuidado mesmo. Você tem que passar protetor, porque é um sol forte, porque lá venta muito, então queima a pele, machuca. A água de lá é totalmente diferente. Então, nos primeiros 2, 3 meses, meu cabelo caía muito, ficava fraco, porque tem muito cálcio na água do banho. Então, e porque venta muito, então o cabelo ficava embaraçado, ficava todo destruído, assim. Então, se você chega numa época que não tá tão frio, seu corpo vai se acostumando melhor, né? Então, se puder aconselhar, seria esse período para as pessoas irem. Cá, a Gislaine perguntou, e como foi para você trabalhar fora da... Então, trabalhar fora da área. Então, é o que chama de subempregos. Então, que são áreas de suporte. Então, o KP, que normalmente é um ajudante de cozinha, alguém de portaria, que é alguém que não é nem um recepcionista, porque normalmente o recepcionista é alguém que já tem mais contato com o cliente, né? Tem que fazer algumas explicações. É aquela pessoa que vai abrir e fechar a porta mesmo. Ou você vai ser... cleaner, que era a pessoa que faz a limpeza. Então, normalmente, de subempregos são esses principais. Para mais alguns, assim, já tem que ter um nível um pouquinho mais de inglês. Então, por exemplo, ser babá, que é ser minder. Você já tem que ter uma boa fluência, assim, não precisa falar tudo, mas você precisa entender, porque os pais te passam orientações, você tem que conversar com as crianças. Então, um mínimo de inglês, um pouquinho você tem que ter. Então, no meu caso, eu tinha um pouquinho de inglês quando eu fui. Eu já fazia aula particular na época há 2 anos. E fora o resto da vida que eu estava tentando, né, nessa meta aí. Mas eu tinha um objetivo também, que era conseguir viajar. Então, eu tinha uma condição que eu queria achar um emprego que eu pudesse trabalhar de segunda a sexta, para que nos finais de semana eu conseguisse dar uma passeada. Pra então, eu logo... Conhecer 10 países, né, gente? Porque ela conheceu 10 países. Vale
Vale lembrar. Não que é acho o que a país principal inteiro, motivação né, de gente? algumas pessoas. São capitais ou cidades do país. Eu não consegui, né, explorar todo o país, né? Não Mas importa, foram 10 você tem 10 carimbos, caras. tenho 10 carimbos. Esse é o Então, ponto. no meu caso, logo que eu cheguei, eu fiz acho que 2 entrevistas. Então tem isso também, você já tem que começar a se preparar para as entrevistas, porque vão falar com você só em inglês, né? Então você não importa muito o que você fez aqui. Então lá a gente faz uma coisa que é muito normal, que é mentir, gente. Então, tipo, você já fez limpeza? Ah, lógico, já trabalhei com isso a vida A inteira. menina Porque nunca lavou um banheiro na casa dela. não, mentira, viu, gente? Quem me conhece Não, é sabe que eu sou brincadeira. a Pode doida da dizer. Um banheiro limpeza. uma vez você já lavou. Uma vez já lavou. Não, eu sou a doida da limpeza, né? Eu Eu tô lembro quando eu zoando, saí de tá? casa, Eu eu falei sei. pra minha mãe que ela até tinha perdido a empregada, porque eu adoro arrumar a casa. Meu quarto é todo organizado por cor, setorizado, tudo isso. Não, a Camila é mesmo. Não, mas assim, ó, até aproveitando essa sua fala da mentira, a gente já trabalhou com tanto tempo com recrutamento e seleção, a gente sabe que mentem muito, né? Mas assim, existe uma limpeza do Brasil e existe uma limpeza de fora do Brasil. Aqui a gente faz faxina de puxar Total. móvel, arrastar. Lá não é assim, né, Camila? Nada, gente. Nossa, é frustrante. Pra mim, que eu sou uma pessoa totalmente perfeccionista, assim, é muito frustrante o jeito que eles fazem limpeza. Mas é cultura deles, pra eles é o jeito certo e comum. Então, só pra não perder o fio, mas eu já vou explicar como que é a limpeza de lá. Então, eu na época fiz as entrevistas, então algumas coisas eu já entendia e tal. E daí eu fui trabalhar de cleaner, que é o que ele aqui, né, seria uma diarista, uma faxineira, alguma coisa assim. Só que é totalmente diferente por causa disso que a Sara falou. Nossa, Camila, né? Poxa, que puxado. Assim, não era a coisa mais leve do universo, né? Mas é mais simples. Então aqui a gente joga água, a gente esfrega, passa 10 tipos de produto e um monte de coisa, e puxa coisa daqui, puxa. Eles não, gente. Então eu vou dar o exemplo do banheiro. Primeiro que o banheiro na Europa não tem ralo. Então, se não tem ralo, você já não consegue jogar uma água. Só se você lambeu, fica Ele já é secando. feito para você não jogar uma água, então. Ele já é feito para você não jogar uma água. É isso. Então, lá eles têm um rodinho que aqui no Brasil a gente também consegue encontrar, que chama mop, né? Então, ele é um paninho, né? Que você torce e daí ele já vai secando. Então, mas como que você limpava a privada? É um paninho que é descartável, que já é próprio para essas limpezas de superfície. Daí você passa, daí você dá um esfregãozinho lá na privada, e depois limpa a pia, limpa o box, limpa o chão e pronto, acabou. Tipo assim, 5 minutos o banheiro tá limpo. Então, no meu caso, eu fui trabalhar numa escola infantil. Então, era assim, eu trabalhava, na verdade, em 2 escolas. Era a mesma escola, só que uma era infantil mesmo, que eram as molecadinhas de, tipo, 4 anos, 5 anos, que era a coisa mais fofinha. Tipo, eles falavam Uma comigo. creche. Uma creche. E eles são muito carinhosos, eles são muito bonzinhos, assim. Eu lembro quando eu tava indo embora e eles foram se despedir, me deram um abraço. Eles são super bonitinhos. E eles são lindos, assim, sabe? Muito fofinhos. E os outros eram os demoninhos da adolescência. Então, tipo, a molecada que entupia o banheiro cheio de papel, grudava papel no espelho, coisas de adolescente. Mas lá eles têm uma questão de alguns adolescentes serem bem. Como me fugiu a palavra, mas assim, sem limites. Então, assim, falta um Tipo, pouco de rebeldes disciplina. mesmo, assim. Falta um pouco de disciplina, tanto que tem até um jaguão que falam lá, que todo mundo que é da Irlanda conhece, que são os nanás. Então, o que é um naná? Naná normalmente é um adolescente rebelde. Então, é aquela molecada que fica na rua, que fica mexendo com as pessoas na rua, que atormentam as pessoas na rua. No caso, eles realmente super maltratam quem faz delivery. Então, muito brasileiro trabalha com delivery. Gente, e ninguém vai parar essa criançada? Não pode. Assim, a polícia lá na Irlanda, que chama a Garda, a polícia, eles não usam, eles não têm autorização de armamento, nada. Vamos fazer igual. Querendo fazer intercâmbio. Alguém tá chamando, acho que tá me chamando, né? Porque você já foi pra fazer igual. Vamos, tô rolando um certo interesse aqui pra mim, não vou mentir. Ontem, na conversa com a Camila, eu já fiquei. Ai, Camila, tô com vontade de ir,
Gente, assim, é super. Vale a pena, porque é uma experiência que ninguém te tira, assim, é uma coisa enriquecedora. Todo mundo falava, ah, você vai voltar a outra pessoa, outra pessoa. Eu não tive tanto contato com muita gente ainda desde que eu voltei, mais quem é do meu círculo principal, assim, que já me viu. Mas eu consigo ver, assim, a Camila de antes e depois, eu consigo sentir alguma. Eu não mudei o jeito que eu sou, mas eu mudei o jeito que eu vivo. Então faz Gente, tô muita. tocando uns fios aqui, você tá comigo, parecendo um negócio Então, de isso Big faz Brother aqui. diferença. Então, Ô, de Cá, trabalho foi isso, eu trabalhei de limpeza, então eu ganhei, nunca tive muque, né? E agora eu tenho até um muquezinho, porque eram 7 horas por dia em pé, fazendo limpeza e tal. Então você ganha massa, porque você faz esforço físico. Então eu gastava mais ou menos em média 800 calorias por dia, né? Então dava quase 12 quilômetros andados por dia, de ir e volta, limpa salas, limpa banheiro, limpa pátio. Então, mas eu conheci pessoas maravilhosas, eu trabalhava com o pessoal do México, era super legal. Então, acho que eles não estão aqui, porque o nosso horário aqui para eles já é bem tarde. Lá agora são 11 horas da noite lá em Dublin agora. Mas eles são uns queridos. muito bom. Ô, Cá, e pra arrumar um trabalho, assim, muito difícil? Tá, então, como que faz? Então, o que eu tava falando, né, de mentir no currículo. Para você trabalhar no Primeira subemprego, dica, mentir no currículo. é isso, primeira dica é mentir no currículo, gente. E é tipo padrão, não é feio, não é pecado. Lá, no caso, ninguém vai te julgar por causa disso. Porque Mentira, já eu não deixou de ser sei, pecado. eu acho que o Vitor acho que tá online. O Vitor era meu colega de classe, que também viajou comigo em alguns momentos, uma graça também de Brasília. Beijo, Vitor. E daí eu lembro que quando ele chegou, ele falou: ah, eu vou procurar emprego. Eu falei, vamos lá, eu sei fazer currículo, já é da minha área, mas assim, a gente vai ter que mentir, porque o Vitor é da área de TI. Eu falei, isso daí que você faz aqui não serve pra nada nesse momento. Vamos tacar que você vai, ou você vai fazer limpeza. O Vitor tá super participativo, ele já mandou várias mensagens. Então, o Vitor, coitado, ele trabalhou de KP, então ele tinha que lavar pilhas e pilhas de louças, é super cansativo e é fácil cortar a mão, porque, assim, é umas panelonas gigantes, né, que eles têm que lavar. Então, é um serviço bem pesado, normalmente é homem que faz, porque é puxado. Então, a primeira dica é montar um currículo mentiroso, se necessário, né? Então, assim, quais são as vagas que você está buscando? Então, primeiro de tudo é isso. Então, no seu caso, que não fala muito inglês, então vai ter que ser vagas de subemprego. Então, o que você está disposto? Então, faça um currículo que vai se encaixar ali. Então, eu quero na limpeza, então vou falar que eu trabalho. Então, por exemplo, a minha mãe trabalha numa loja há anos. Eu coloquei o nome da loja da minha mãe lá e falava que eu era a pessoa que arrumava a loja. E, tipo, pronto. Só que eles não se importam. Se a pessoa souber inglês, mas também não adianta nada. Ela vai ter que também trabalhar no subemprego, mas não... Se ela tem um nível de inglês que tenha uma comunicação, ela já consegue empregos um pouco menos puxados. Então, tipo, dá para ser uma recepcionista. Assim, Isso, recepcionista. Normalmente, é o waiter que eles chamam, que são os garçons, porque o garçom é importante ter um pouco do inglês, porque ele vai anotar pedido. Então, ele tem que saber o que a pessoa está falando, porque senão ele anota o pedido errado. Então, você pode trabalhar de minder, que é babá, e é muito legal, porque você evolui bastante no inglês quando você é minder. A Angélica, que era minha colega, né, que é minha amiga, que foi por qual eu fui para Irlanda, ela, no começo, ela foi minder, então, realmente, ela falou que ajudou muito no inglês, porque a criança é inocente, então ela vai te ajudando, se você fala alguma coisa, ela vai também te apoiando, e você faz tarefa com a criança, então você vai lendo, e isso vai te ajudando muito. Então, se você está num nível melhor de inglês, você já consegue esses empregos, então, e tem uma rentabilidade melhor. Os salários lá é por hora, né? Salário hora, que eles chamam. Só que a Irlanda, um dos motivos também que as pessoas vão para lá, além de poder trabalhar, é porque a Irlanda tem o melhor salário mínimo hora. Então, quando eu saí, tava 11,50 euros por hora. Agora vai aumentar. Agora esse ano vai um pouco para mais. Então é bom. Mas quando você já tá num nível melhor, você tá de minder, você tá de garçonete, você já ganha 14, você ganha 15 por hora. Então é um salário legal. A Jennifer mandou aqui. O que mudou na sua visão de mundo? Antes da Jenny, só um comentário do Rodolfo ali, né? Que ele comentou que o KP, né? KP fala. Isso. No hotel que ele trabalha é 80% do sexo feminino. Mas que é pesado mesmo. O Rodolfo que trabalhou com a gente na Unimed. Ele trabalhou. Quando o Rodolfo saiu da Unimed, eu já não tava mais. É que ele acabou de voltar. Mas eu conheço o Rodolfo de outro contexto.
É. Ah, então, o Rodolfo, né, um parceiro nosso também, que trabalhou com a gente, e ele já tinha morado em Dublin, e daí quando eu tava pra vir embora, ele voltou, e só que não calhou a nossa agenda, a gente acabou não se vendo, mas ele já tinha vivido uma Legal. experiência lá, Aham. e eu acho que agora ele Não, eu já lembro que volta o mais Rodolfo, se você preparado. quiser entrar aí na live, tamo aí, tá? Mas a gente falando dele, né? Se quiser É, entrar. Pra não, ele você tem. mesmo falar de você, que a gente É, tá fazendo você uma mesmo fofoca falar da boa. sua vida de Mas eu falar do não. peitinho. Eu lembro que o Rodolfo tinha ido, mas eu não sabia que ele tinha voltado a morar É, aqui. ele foi, voltou, ficou no Nordeste morando um tempo, né? E daí Ah, não, agora eu não ele lembro voltou pra lá. disso. É, Rodolfo, estamos sofocando sobre sua vida, mas é isso. tudo tranquilo, né? A gente sabe da vida É, de todo mundo, gente. gente, mas a internet tá aqui pra isso, pra gente saber da Ué, vida dos outros. vocês postam, a gente gosta, a gente acompanha. Exatamente. Vamos responder a da Jenny. Ô, Jenny, você quer entrar na live aí? Ela perguntou. E que mudou na O minha visão. Rodolfo, mas fica o convite para uma outra live, então, aí, para você vir conversar com a gente. Olha, o E a que Jenny mudou, perguntou. Que eu mudou. acho que o que mudou foi o meu senso de vida mesmo. Então, eu acho que uma coisa muito legal da Europa, eu vou falar da Europa porque foi as pessoas com quem eu vivi, né? Mas os imigrantes que moram na Europa também são assim. Tipo, cada um vive sua vida. Ninguém tá nem aí. Se você sai de pijama na rua, o problema é seu. Se você tem o cabelo raspado, se você tem o cabelo rosa, se você, né, tem alguma limitação, seja física, né, uma pessoa com deficiência, por exemplo, né, se você é homossexual, se você é heterossexual, se você é bi, seja o que você quiser, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá te Igualzinho no Brasil, só julgando. que não. Só que Sobretudo não. São José dos Campos. Quem mora em São José sabe que é aqui, minha filha. Então, eu acho que eu voltei com Você sai essa de chinelo, leveza. eu quero de chinelo no supermercado, as pessoas já Não. olham direto pro meu Não, pé. lá a gente vai de pantufa, lá a gente vai de pijama. Então é assim, ninguém fica, tipo, te olhando e falando, nossa, mas tipo, não acredito que essa pessoa veio com essa roupa tal. Então, isso é muito legal até na questão de empregabilidade. Então, aqui no Brasil ainda tem muito preconceito. Se a pessoa tem um piercing aqui no nariz, se ela é toda tatuada, se ela tem um cabelo colorido. É como as pessoas aqui no Brasil ainda julgam a aparência pela capacidade. Então, lá não, tipo, ninguém tá perguntando pra você o que vai mudar você ter o piercing. Não, não tem problema. Então, isso é muito legal. Eu achei que traz uma leveza de vida você poder não se importar com o que os outros estão pensando. Então, hoje em dia, eu tô conseguindo viver muito bem assim. Então, vou dar o exemplo da reportagem que foi semana passada, que ainda não passou na televisão, mas em breve estará na Vanguarda que Gente, é que eu fui verdade. gravar. Ela deu uma Nossa, mas eu vou aparecer na Globo, né? Vou lá gravar. Ai, que vergonha, tal, não sei o quê. Meu, não tô nem aí. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. Se gostou, pode vir parabenizar. Não gostou, cala a boca. Sabe? Tipo assim, sabe aquela coisa, tipo assim, se não for agregar, não fala nada? Sim. Porque o que vai ajudar na sua vida, né? Você fomentar uma coisa que não é legal. Então, vou colocar vou colocar o exemplo do post que você pôs hoje, né? Que você tá com seus objetivos de melhorar sua qualidade de vida, porque você deu uma desleixada um pouco e daí comeu um pouco a mais, não sei o quê. O que tem a ver alguém escrever lá no seu negócio e falar, é verdade, você magra é muito mais bonita. Meu, fica quieto, guarda pra você. Você já tá vendo que a pessoa tá lutando contra ela. Ela tá lutando contra ela mesma, assim. Ninguém às vezes é gordo porque quer, ou tem alguma dificuldade porque quer, tem alguma limitação porque quer. É o que ele consegue naquele momento. Então, as pessoas têm que respeitar. Então, assim, se não for pra ajudar, não atrapalha. Então, acho que isso mudou muito, essa questão de não se importar. E também um senso de justiça que eu sempre já tive, sempre gostei das coisas muito certas, né? Eu luto pelas coisas certas, mas ser mais tolerante. Então, assim, lá, com essa questão de ninguém se meter na vida de ninguém, todo mundo também respeita muito o que a pessoa faz ou o que a pessoa pensa. E se não agrada, a pessoa ou se afasta ou não cria vínculo prático. Aqui não. Então, e principalmente agora, a gente passou por umas situações, né, por causa de eleição que foi muito delicado, ainda tá sendo, e tipo, não vai agregar nada pra ninguém, sabe? Você não gosta, então tá bom, você tem o seu direito, você tem a sua opinião, mas se você não gostar do outro, tá sendo uma opção sua. Então, assim, se todo mundo resolver não gostar de alguém,
o país não vai para lugar nenhum, porque, né, a gente não vai estar junto Só treta. para vencer alguma coisa que seja o que a gente tenha que vencer. Então, eu acho que esse senso vem mais aflorado. E a sensação de sair da bolha foi, tipo, nem eu sabia que eu achava que eu vivia numa bolha, porque eu, tipo, eu já tinha viajado, eu tinha ido uma vez só para o exterior, mas já tinha viajado bastante aqui no Brasil. Mas o conhecer pessoas do outro mundo, do mundo todo, é muito legal, assim, é muito enriquecedor. E ver que eles são tão abertos, que eles querem conhecer. Foi como eu falei para Sara ontem, as pessoas gostam muito do Brasil, assim, muito. E era um conforto, era um acalento, assim, no coração de você. A hora que você falava que você era brasileira, daí o pessoal, ai, Brasil, não sei o quê. Eles sabem que aqui é difícil, eles sabem que aqui tem a questão da violência, mas eles gostam da nossa energia, eles gostam da nossa leveza de viver, o jeito que a gente é alegre, do jeito que a gente leva normalmente a alegria para os lugares. Então, era muito legal. Eu lembro que na Copa eu tive a oportunidade de vivenciar a Copa na Europa, então foi muito legal. E teve um dia que eu tava em Lisboa, não, eu tava em Berlim, eu tava na Alemanha. E foi um jogo que eu tava com a camiseta do Brasil, né? Daí eu, né, ficava mais fácil, né? Que daí você identificava quem eram as pessoas e as pessoas sabiam para quem você estava torcendo. E eu fui descer do hostel para ir assistir um jogo que eu achei um pub brasileiro para eu conseguir assistir. Porque nessas horas você quer assistir com um brasileiro, né? Você quer a torcida a seu favor. Mas a hora que eu desci e o hostel me viu com a camiseta do Brasil, assim, pararam, assim, tipo, brasileira! Acredito! Vamos lá, Ronaldinho! E grita e fala, né? Cada um lembra do Brasil por alguma coisa, e daí você fala, poxa, né? A gente tem muita dificuldade aqui, mas a gente, se tá aqui, é o que eu tava falando, de fazer a união e fazer o bem para nós mesmos. Então, se a gente tá aqui, a gente tem que fazer dar certo. E as pessoas querem que a gente dê certo, né? Vem a gente bem. Então, é muito gostoso, assim, ter essa bolha aberta falando com pessoas do outro mundo. Você falou uma frase ontem pra mim, né? Que a gente tava conversando, que eu achei muito legal. Parece que lá fora eles gostam da gente mais do que a gente. É isso. É a sensação que eu tenho. Eles nos respeitam e eles nos admiram muito mais do que a gente aqui. Então a gente tem que começar a olhar para o lado e ver aquela mãe de família que, né, que luta pelos seus filhos, que tem uma vida difícil, não sei o quê, porque eles não têm tanta dificuldade igual a gente. E eles admiram muito, daí não só o brasileiro, mas qualquer imigrante, porque eles admiram muito o fato da pessoa sair do país dela para aprender outra língua. E principalmente o fato de que essa língua abre portas. Algumas pessoas vão como eu, com um objetivo profissional, e outras vão para explorar o mundo mesmo. Então, é muito gostoso quando você vê eles falar, porque daí é a hora que cai um pouco da ficha da coragem, de você falar, opa, eu não tinha pensado que seria tão que era tão grande o que eu estava fazendo. Porque, igual aqui, né? Agora voltando, eu sou uma perto de um monte que nunca fizeram isso. Mas lá eu era só mais uma que também estava fazendo aquilo. Então, a hora que você tá lá, você não vê a amplitude, né, da decisão que a gente faz. Mas eles valorizam muito. Eles falam, caramba, você deixou sua família, você deixou seu emprego, você deixou seu conforto, você deixou a sua língua para vir para cá. Então, para quem... Não, acho que não veio nenhuma pergunta disso aqui, mas para quem falar, além da coragem de ir, né, você não falar... Não use isso como sua barreira, porque eles são muito receptivos. Eles são muito legais. E não digo eles o irlandês. Eu digo normalmente os países que recebem imigrantes. Eles sabem que você tá lá para isso, então eles não te... Primeiro que vem a questão deles não julgarem, que eles não julgam mesmo, e eles te ajudam. Então, a hora que eles veem que você tem uma limitação, eles vão se esforçando para mudar a palavra e te ajudar. Se você ainda não consegue entender nada, vai colocando no tradutor, mostra uma figura. Eu morava com mais uma menina boliviana e 2 rapazes da Polônia. Então, eu só falava com eles em inglês. A menina da Bolívia ainda a gente, às vezes, conversava em espanhol, eu entendia o que ela falava e ela entendia o que eu falava, mas a gente tentava focar sempre no inglês, porque eu pedia para eles falarem sempre comigo em inglês. Polonês não dava, né? Polonês já era too much, né? Ficava um pouquinho difícil entender. Mas eles eram muito carinhosos, assim, no momento que a gente tinha que se comunicar. Então, às vezes vinha alguma palavra que não, para mim, ou eu não entendi certo, ou eu não conhecia ainda no meu vocabulário, e daí eles mudavam até a gente entender. Então, era muito gostoso. Então, se o medo é a língua, não tenha medo, porque
vai que o pessoal te ajuda. E o professor também tá lá para te ajudar. Tá, né? O Jonathan entrou e falou oi pra gente, mas assim, Jonathan, deixa eu falar uma coisa. Além do oi, já olha aí na sua agenda, porque você precisa fazer uma live com a gente, porque além de ir depois dos 30, você foi com a sua família, com filhos. Teve um filho. Esposa, e teve um filho fora do Brasil. Então, se sua esposa ficar com muita vergonha, né, Jennifer? O Jonathan fala. Aí o Jonathan vem, porque o Jonathan a gente sabe que ele não tem vergonha. Ele é do nosso. Igual nós, né? Ô, Ká, você estava comentando aí uma questão, e assim, como a gente é psicóloga, né, a gente vai entrar nas questões um pouco linkadas a isso, né, essa questão emocional e tudo mais. O fato de você ir com 20 e poucos anos te amadurece, ok, mas eu acho que você ir com 30 ou ir depois dos 30, você já ter tido tanta vivência no Brasil, você começa a olhar, né, a sua visão é outra, né, o seu foco é diferente. Eu perguntei ontem pra Camila se ela curtiu, oi, Elora, oi, Gabi. Se ela curtiu, se ela saiu lá e tudo mais, né? Porque se eu for, eu vou querer fazer tudo isso também. Perguntei. E ela falou que ela curtiu, que ela saiu e tudo mais. Mas eu acho que quando você vai com 20 e poucos, você tá mais na pegada de curtição. Quando você vai depois dos 30, você, além de ter o corpo mais cansado, normalmente, a gente consegue fazer algumas analogias daquilo que a gente já viveu. A gente já tem... não que às vezes a galera dos 20 e poucos não tenha, mas é como foco aqui a gente comentar como é ir depois dos 30. É legal a gente falar sobre isso. Porque às vezes o fato da gente já ter vivido tantas coisas no Brasil faz a gente ir com uma visão diferente em relação ao que eu quero aprender. O que eu quero chegar lá e entender? Que conversas eu quero ter com as pessoas, sabe? Que roda que eu quero sentar aqui, né? Além do intercâmbio cultural, sei lá, o intercâmbio emocional, como pensam as pessoas daqui? Aqui no Brasil a gente tem muito julgamento em relação a ter 30 anos e não conquistar algumas coisas que para as nossas mães, na época delas, eram importantes, como um casamento, como, sei lá, ter filhos e tal. Como as pessoas pensam lá fora? Será que lá eu seria menos julgado por ainda não ter, ou por não querer casar e ter filhos, ou por ainda não ter casado e ter filhos? Que são questões que a gente já está cansada aqui no Brasil, né? Então eu acho que nesse sentido, ir depois de já ter vivido grandes experiências aqui, ajuda muito, né? Até para nos deixar mais maduras, mas também para entender que o mundo é grande demais, sabe? Às vezes aqui na nossa rodinha, nós somos cobradas por algumas questões, né? Nós, mulheres, os homens, enfim, depois dos 30, que talvez se eu estiver lá, eles vão me enxergar de outra maneira. Eu não vou ser só alguém. Porque às vezes, gente, eu cheguei no nível que eu falo com as minhas amigas, né? Que eu já tô cansada de parecer que eu só vim pro mundo pra procriar. Porque as pessoas só olham pra minha cara e falam: 33? Você não vai ter filho? Você não vai casar? Eu falo: nossa, gente, mas tem tanta coisa pra eu fazer, sabe? Então eu acho que você abrir os seus olhos, né? E vir diferente nesse sentido também é importante, né, cara? Ainda mais a gente que já viveu várias coisas, viveu decepções, viveu coisas boas, enfim. Eu acho que, como eu falei, quando a gente vai pra lá, você retrocede alguns anos, assim, por causa que você começa a viver a mentalidade deles, que é uma mentalidade de tipo, calma, vive, né? Sim. Você não precisa ter para ser. Então, muita gente lá, para você ter uma ideia, a maioria das pessoas na Europa saem de casa depois de quase 30 anos. Tem gente que vai começar a trabalhar depois dos 25 e poucos. Então, assim, bem diferente. Porque eles têm uma condição financeira mais diferenciada, assim. Por isso que tem essa questão que eu falei dos nanás, que são os adolescentes mais rebeldes, assim, porque a família vai oferecendo um apoio, eu digo assim, né? Um suporte de vida que ele não precisa correr atrás, tal. Lógico, tem uns ou outros que têm uma condição menor, mas lá é difícil mesmo você chegar num nível de pobreza, tudo, porque o salário mínimo consegue te oferecer você ter uma casa, não comprada, mas alugada, comer bem, né? Então, isso já faz diferença. A desigualdade lá é bem maior que aqui no Brasil também, né? Isso. Sem condição, não tem nem comparação, assim. E é lindo de ver isso também, né? Saber que é possível, né? Se tiver uma política adequada, como que é possível também a gente poder viver em questões de igualdade. Então, eu frequentava lugares que
executivos frequentavam, mas não é porque eu tinha dinheiro, é porque lá todo mundo frequenta o mesmo lugar. Então não existe essa discrepância de tem um restaurante. Lógico, tem um ou outro que tem um restaurante mais caro, um bar mais caro, um hotel mais caro, mas em comum todo mundo frequenta o mesmo lugar porque é essa a ideia deles, assim, todo mundo ser igual. E em questão da idade, eu acho que isso foi uma das coisas decisórias para minha volta. Porque, né, como eu te falei, e muitas pessoas falam, como assim? Você tá deixando a Europa, você vai voltar pro Brasil? O que que o Brasil tem? Não sei o quê. O Brasil é a minha casa. É O isso. Brasil tem seus pais, É o só, Brasil tem seu irmão, é só isso, né? Sabe aquele lugar que você quer voltar todo dia? É isso. Então, eu até brincava, né? Às vezes eu ia viajar, né? Nessas 10, 12 viagens que eu fiz. É muito complicado. Você, a hora que você volta, normalmente a hora que você quer sair, a hora que você termina uma viagem, por melhor que ela tenha sido, você fala, ai, que gostoso, como é bom voltar pra minha casa. Mas não era minha casa, né? Era o lugar que eu sim. morava. Só isso. Não era um lar pra mim. Por quê? Porque eu morava com outras pessoas. Então, isso faz diferença na questão da idade. Eu não tinha mais saco de ficar dividindo a casa com outras pessoas, que querendo ou não, em alguns momentos a cultura faz diferença. Então, eu sou uma pessoa totalmente organizada, eu sou uma pessoa que gosta de um ambiente totalmente Limpa, né? limpo, não sei o quê. E eu morava com pessoas que tinham uma dificuldade, que deixava a casa desorganizada, tudo mais. Então, era fácil? Não era fácil. Então, tipo, o casal que morava comigo fumava maconha dentro de casa todos os dias. Super normal a galera fumar maconha lá, não tô nem aí, cada um faz o que quiser. Só que dentro da minha casa tinha um quintal, é só você abrir a porta, fuma lá fora. Só que eles não tinham. Isso é a diferença também do europeu. Essa questão da empatia não é uma coisa que é uma habilidade deles. Então, eu vou Tem uma deixar a louça dificuldade. suja. Então, por exemplo, o pessoal que eu morava, trabalhava de home office. Então, assim, pô, tá o dia inteiro em casa, né? Eu saía de casa às 7h30 da manhã e voltava às 11 horas da noite. Era o tempo de eu jantar, tomar banho e dormir. E fazer tarefa. Então, você chegava, daí a pia toda suja, sabe? A casa desorganizada. Daí são coisas que você... eu podia mudar de casa? Eu podia, mas isso envolve muita coisa. Envolve dinheiro, envolve você se deslocar, mudar toda a sua rotina. Então, assim, tem coisas que a idade vai colocando você, tipo, por que, né? Será que eu quero continuar vivendo assim? Mas eu acho que o mais forte em relação à decisão da volta foi a questão de eu tinha uma coisa construída aqui, eu tenho uma carreira, né? Eu tenho minha casa. Então, quando às vezes você não tem nada, então talvez o seu parâmetro de comparação fica fácil. Então, nada lá, nada aqui eu ganho bem, tenho qualidade de vida, fico. Eu tenho umas coisas legais aqui, então eu podia. E também, como eu falei, não era um sonho. Eu fui viver uma aventura, eu fui viver uma experiência. E para mim, aquele tempo foi suficiente. Mas foi bom também porque eu consegui viver de forma mais tranquila por eles não terem essa cobrança de só porque você tem 30, você já tem que ter um emprego fixo, você já tem que ter uma família, tal. Eles não ligam para isso. Eles só desejam que as pessoas vivam a vida delas. Então, como você vai viver a sua vida, isso é uma decisão sua. Então, né, tem gente que casa, tem gente que não casa. Muitos deles moram em outros países, vivem em outros países, porque eles têm essa facilidade de locomoção também. Então, as pessoas de 30 lá, normalmente estão começando a entrar no mercado de trabalho. Então, é totalmente diferente da gente que, por necessidade financeira, normalmente, começa a partir dos 20. Sim. Essa questão da liberdade, aqui no Brasil, né, a gente vive uma pseudo-liberdade, né? A gente fala que é um país muito livre e tal. Lógico, né, em algumas questões nós somos, principalmente em relação à liberdade religiosa, entre outras questões, mas eu acredito muito que a nossa mentalidade não é livre, né? A gente não é livre para decidir o que a gente quer fazer, a gente não é livre para decidir se a gente quer construir, o que a gente quer construir agora. Tem uma pressão social, né? A pressão social é muito grande. Então, o que eu percebo, assim, com quem eu converso, que já viveu em outros países, eles falam sobre isso. É diferente quando a mente está livre, né? Não adianta você viver num país livre pela, sei lá, as diversas liberdades que a gente tem aqui, que também são importantes, que bom que é assim, mas não adianta se a gente não tiver liberdade na mente, né? Na mentalidade, né? Isso desde sair de pijama na rua até decidir se eu quero me casar e ter filhos e quando, sabe? Acho que tudo isso. E eu acho que isso vem até numa das
perguntas que eu já respondi, que foi tipo, né, o que que eu mudei. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila em relação a isso também, de cada um faz o que quer, mas sim, eu me sentia pressionada e algumas vezes também já pressionei algumas pessoas para viverem isso. Então, né, pra gente que trabalha em seleção, né, às vezes você pegar um currículo e a pessoa ter 30 anos e nunca ter feito nada, a gente às vezes é preconceituosa, tipo, nossa, mas nunca fez nada. Gente, sorte da pessoa que nunca precisou trabalhar, nunca quis, né, às vezes cada um tem um contexto de vida. Então, assim, os julgamentos ficam menores e você começar a entender o contexto da pessoa, a realidade dela mesmo, né? Ah, talvez eu nunca vivi isso porque a minha mãe falou que eu não precisava, então eu fui levando a vida numa boa. Ah, isso não significa que você necessariamente é uma pessoa mimada ou que não tem iniciativa, você não precisa trabalhar só por causa de dinheiro, né? Só que o Brasil coloca o trabalho como um centro de tudo na nossa vida. Então, isso também é a diferença. Lá é um meio para fins. Aqui é tudo. O trabalho o trabalho é aquilo que vai é a imagem que você vai construir. Então, por exemplo, algumas pessoas, né? Algumas já sabiam, outras ouviram agora e falaram, nossa, mas a Camila trabalhou de faxina, não acredito. Gente, tipo, primeiro, né? Não existe trabalho mais ou menos digno. Você fazendo de uma forma correta e não fazendo mal a ninguém é trabalho, é o jeito que você ganha dinheiro. Só que, infelizmente, no nosso país é desproporcional à rentabilidade do trabalho. Então, lá, quando você conversa com alguém, primeiro que ninguém fica toda hora assim, o que que você faz, né? O que que você estudou? Não, que aqui, né? Tipo, quando você vai conhecer alguém, seja numa roda de conversa ou se você tá começando um date, tudo é quase uma entrevista de emprego, né? O que você fez, o que você tem, o que você estudou, tipo assim, se você não tivesse estudado nada, é como se você fosse realmente uma pessoa inútil. E lá não, eles levam isso de uma forma mais tranquila, então não é o que você faz, é o que você é, né? Então isso é muito legal, mas infelizmente não é uma realidade aqui, mas que faz diferença no jeito que traz o contexto, porque as pessoas não têm vergonha de trabalhar em qualquer tipo de trabalho lá. Então aqui, se você talvez vai falar que você vai trabalhar como uma pessoa que faz limpeza, muitas pessoas vão talvez imaginar que você é uma pessoa incapaz cognitivamente, tipo, ela não consegue fazer nada melhor que isso. Ou achar que você é frágil psicologicamente porque você não vai aguentar uma pressão dentro de um meio corporativo. Mas alguém pode pensar que você está fazendo isso porque você gosta de fazer isso e acabou. Não é porque esse trabalho é mais ou menos complexo. Então, é muito discrepante, assim, é muito longe a gente ainda chegar nessa realidade, até porque antes de chegar nisso teria que ter uma reconstrução salarial para isso. Então lá, como eu falei, a pessoa da limpeza consegue frequentar o mesmo lugar que um executivo frequenta. Ela não vai ter a mesma casa, ela não vai ter a mesma bolsa de luxo, às vezes, tudo, mas às vezes até tem, se a pessoa se organiza financeiramente, porque as pessoas quando olham pra gente que morou lá, então eu não sou uma pessoa ligada à marca, né? Então, quem me conhece sabe, eu gosto de moda, tudo. Eu gosto de estar vestida bem, estar com um look legal. Só que se aquilo é uma marca ou não, isso não faz muita diferença para mim. Mas para quem gosta, é super possível comprar algumas coisas lá. É só uma questão de organização financeira. Então, do mesmo jeito que as minhas viagens. Eu não viajei porque eu sou rica, eu viajei porque eu trabalhei. Eu me organizei financeiramente para fazer essas viagens e porque lá é muito mais viável. Então, hoje, uma viagem daqui, vamos pegar daqui para Caraguá, porque todo mundo aqui que está aqui com a gente é da mesma região. Então, uma passagem daqui para Caraguá, acho que está, sei lá, uns R$ 50 de ônibus. Lá, vou fazer Londres, igual a gente estava falando. Londres foi minha primeira viagem. A minha viagem de ida e volta, Dublin, Londres, foi 50 euros. Então, assim, lógico, 50 euros não é R$ 50. Mas se fosse em algum momento, olha que diferença, né? Hoje, R$ 50 você não vai para uma... Né, pra gente ver o quanto é fácil. Hoje, R$ 50 você não vai para uma cidade do lado. Lá você vai para outro país. Então, são condições totalmente favoráveis para você conseguir. Então, você não precisa ser rico para fazer isso. Você só precisa ser organizado financeiramente. Ô, Ká, essa questão que você comentou, né? Aqui no Brasil a gente tem a mente tão pequena, né? Como a gente tá falando, essa questão de não ter liberdade na mente, que as pessoas elas falam, né? Eu já ouvi isso. Poucas pessoas, mas eu já ouvi, porque eu tenho várias amigas que são psicólogas, inclusive. Eu tenho a Carmen, que é super minha amiga, ela também trabalha em subemprego nos Estados Unidos. A Jennifer, que foi para os Estados Unidos e nem trabalha mais também, e tinha já carreira consolidada aqui. Mas e as pessoas aqui foi vender doce, foi batalhar, foi atrás do dela. Exatamente.
E aqui a gente tem a cabeça tão pequena que se você tem um diploma, você se sente tão acima das pessoas, ou acima do bem e do mal, que para você é inconcebível trabalhar numa outra área, mesmo que te dê mais dinheiro, porque você tem um diploma. Então, por exemplo, você é psicóloga. Não, mas você tem que trabalhar na sua área, porque você tem um diploma, e aí você... Né, é uma questão, assim, de... Como se o diploma fosse mais importante do que você estar bem financeiramente, podendo frequentar lugares legais, morando num país legal, enfim. Não sei se eu fui muito clara, mas eu acho isso tão mente pequena, sabe? Eu acho que a gente pensa tão pequeno. E já aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu com você, né? Mas de eu falar assim, eu tenho vontade de fazer intercâmbio e tal. Mas você vai ser faxineira lá fora, sabe? E, além de hostilizar um trabalho super digno, ainda colocam como se o diploma tivesse um valor até acima da remuneração. Sabe quanto que ganha uma faxineira lá fora? É sabe? isso. Mas é cultural, né? Eu acho que talvez quando as pessoas, né, num futuro, sei lá quando, mas talvez quem tem essa intenção de fazer o intercâmbio, isso quebra rapidinho, assim, em 2 semanas isso quebra, porque você precisa trabalhar, então você se vê nessa condição. E normalmente quando você já optou por ir também, você já sabe que isso possivelmente vai ser a sua fonte de renda. Mas para mim também é complicado, porque agora que eu voltei, né, eu tô buscando a minha recolocação, tudo. Mas se eu não achasse alguma coisa na minha área, eu tô super disposta a trabalhar em qualquer coisa. Eu quero alguma coisa que me dê dinheiro, e também que me faça bem, né? Se eu estiver satisfeita com aquilo, para mim hoje é muito tranquilo. É que eu amo muito a minha área, eu amo muito o que eu faço, quero muito voltar para essa área. Mas se falar, olha, não tem espaço aqui, não tá rolando nada, não tem problema eu trabalhar com outra coisa, né? A diferença é que a pessoa da limpeza lá ganha um salário que você consegue se manter, e aqui é uma condição que ela sobrevive, é um dinheiro que é muito limitado para você ter uma vida confortável. Sim. O Rodolfo é assistente social, né, Rodolfo? Me corrija se eu estiver errado. De formação mas agora eu não sei o que ele está fazendo em Dublin. Acho que tá trabalhando no hotel, que ele comentou no hotel que eu trabalho. 50 euros são mais ou menos 4 horas de trabalho. Se compararmos com as horas trabalhadas no Brasil, a gente precisa trabalhar muito mais no Brasil para fazer muito menos do que lá. Real, com gente, certeza. é isso, é sobre isso. Eu não vou falar em valores, né, mas lá, quando você vai... Então, isso é uma condição importante também quando você vai decidir seu intercâmbio. Eu preciso trabalhar. Então, cada país tem uma legislação de trabalho. No caso da Irlanda, você, como estudante, pode trabalhar no máximo 20 horas semanais. Na teoria, né? Na teoria é isso. Mas na prática você consegue trabalhar... Assim pra gente que mente no currículo, Camila, mentiu no currículo. Mas na prática você trabalha mais porque a Irlanda é um lugar muito legal, mas para se viver como moradia é um lugar caro. Então, um emprego só de 20 horas, você vai só ganhar dinheiro para pagar suas contas da casa e da comida. Então, você precisa ter... Por isso que eu cheguei a um momento de trabalhar em 2, por isso que eu trabalhava em 2 escolas, para eu ter o dinheiro das minhas contas, mas também ter o dinheiro do meu conforto. Então... isso é importante saber quando você faz a decisão do intercâmbio, como que eu vou ganhar dinheiro para eu viver, ou para eu ter uma rentabilidade, que tem gente que já tem o dinheiro para viver, mas quer ter um faturamento, quer voltar com uma grana, quer fazer uma grana. Então, estudar o lugar que você vai é muito importante. Então, você tem que entender a legislação de lá, você não vai entender, lógico, nos mínimos detalhes, mas você minimamente tem que saber o que você vai encontrar lá. Então, no caso da Irlanda, quando você vai conseguir um emprego, os primeiros meses, eles têm uma taxa que eles chamam de PPS, que é um documento que é como se fosse o nosso vínculo empregatício aqui, que é um vínculo que você mostra para o governo que você está trabalhando. E nos primeiros tempos que você está trabalhando, isso é retido 40% do seu salário. Então, eu vou ganhar 1.000 euros. Opa, nos primeiros meses eu não vou ganhar 1.000, eu vou ganhar 600. Então, eu vou conseguir viver com 600? Eu tenho que me organizar. Por isso que a Irlanda e a maioria dos países fazem você ter uma comprovação de renda, que no caso da Irlanda, quando eu fui, a obrigatoriedade era uma comprovação de renda de 3.000 euros, que na época, pelo valor do euro, estava dando mais ou menos uns 18 mil reais. Esse ano vai aumentar, esse ano vai para 4.200. Então, já
é um valor maior, agora o euro tá um pouquinho numa baixa, então isso é importante as pessoas saberem, porque é o jeito que o governo tá garantindo que você vai chegar lá, não vai passar fome, não vai passar perrengue, que você tem um dinheiro para você começar a sua vida. Então não tem gente que dá migué e vai sem o dinheiro não tem como ir. Né? Porque a hora que você chega na imigração, você tem que abrir a sua conta online na hora e mostrar o extrato para eles. Mas tem gente que faz o quê? Pega emprestado de alguém só para deixar ali, mostra e no outro dia já devolve da conta da outra pessoa. Só que aquela pessoa que vai ter que correr atrás. Quem tiver dinheiro para emprestar aí para eu colocar na minha conta e eu devolver no dia seguinte, tamo aí. Porque eu tô com uma forte ideia. Não, mas igual você falou ontem, né? Vende seu carro. Se é uma coisa que você vai fazer. Muita gente faz isso, gente. Vende o carro, põe a casa para alugar, daí o dinheiro do aluguel já é uma rendinha que chega para lá. Então, assim, se isso é um objetivo, você tem que achar um meio para chegar no objetivo. Então, no meu caso, eu fiz uma programação financeira com 1 ano e pouco de antecipação. Então, eu fui pagando em parcelas, fui guardando dinheiro. Então, outra coisa que é importante antes de você ir, abrir uma conta, né, também em alguma empresa que já tenha um cartão internacional. No meu caso, era o Wise que eu optei, porque para mim eu achei que era muito fácil. E daí lá você vai acompanhando, por exemplo, eu nunca acompanhei cotação de euro na minha vida. E era uma coisa que eu fazia todos os dias. Nossa, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava, antes de dormir, no meio do almoço, deixa eu ver a cotação. Porque se tava baixo, valia a pena, eu tinha que comprar, porque daí aquilo ia me ajudar bastante. Então, é uma questão que a sua vida começa a se organizar para você ir. Então, não é só decidir ir, você tem que se organizar. Então, você tem que saber o que documentos que você tem que levar para a imigração. Então, não é só você chegar com o seu passaporte, não. Tem toda uma documentação para você demonstrar lá. Você tem que estar preparado, porque às vezes eles podem te fazer algumas perguntas. Eu tive sorte em todas as vezes que eu passei em imigração, não tive problema, mas o Vitor que está online aí passou perrengue em Barcelona, chamaram ele num canto, fizeram um monte de pergunta. Então, assim, é a hora que você gasta o inglês que você não tem. Então, você tem que estar preparado por alguns momentos mais complicadinhos. Não é tudo um mar de flor. Eu não passei nenhum perrengue. Falar, Camila, você teve algum momento muito difícil, tal, não sei o quê. Exceto a aranha, é isso. E eu tive um voo cancelado, tipo, foi na minha última viagem, meu voo com o Vitor que tá aí, a gente foi cancelado porque começou a nevar muito em Dublin, então o aeroporto não estava recebendo voos. E só foi esse o único perrengue que a gente passou e foi meio chato, assim, porque a gente tinha prazo para voltar, porque o nosso voo foi cancelado numa sexta-feira e no domingo o Vitor tinha o voo de volta para o Brasil. Então a gente não, né? Mas ele tinha que chegar rápido, que senão ele ia perder o voo dele. E hoje em dia um voo para o Brasil tá muito caro. Então é mais ou menos uns 5, 6 mil reais. Né? Então, você ter que desembolsar outro dinheiro, uma coisa que às vezes você nem tem, você nem tá programado. Conseguiu, a gente deu tudo certo, né, Vitor? Fizemos o maior rolê, mas a gente conseguiu voltar a tempo. Então, eu acho que uma das questões de intercâmbio, né, até na pergunta da Jennifer de bolha, tudo é resiliência, assim, e renovação. Você tem que decidir tudo sozinho, você não tem tempo de pensar, você tem que pedir ajuda para outros. Então, igual nesse caso do voo. Ali a gente já conseguiu. Ele nem voltou para buscar as roupas. Não mesmo. Eu falei, Vitor, vamos organizar. Liga pro pessoal na sua casa, manda a galera fazer suas malas. Porque quem me conhece aí, sabe, eu sou mandona, eu sou a pessoa que, tipo, eu vou achar a solução para alguma coisa. A gente vai resolver. Então eu falei, Vitor, liga lá na sua casa. Isso é importante. Então eu falei, liga lá, manda fazer sua mala, vai entregar no aeroporto, a menina te entrega no aeroporto. Por exemplo, ele ia trazer algumas malas para mim, porque eu fiz umas comprinhas a mais. Então ele ia me ajudar. Uma malinha de 32 quilos que estava em excesso. Daí ele ia trazer minha mala, daí deu tudo errado, não trouxe a mala. Então eu sabia que depois eu também talvez ia ter que ter um orçamento para pagar essa mala. Então, são coisas que fogem do seu controle, mas não adianta surtar. Você tem uns 5, 6 minutos ali de, né, o Vitor era uma pessoa, tipo assim, Buda nasceu ali, gente, tranquilíssimo. E eu, tipo, Vitor, não, a gente tem que resolver isso, não sei o quê. Então, é gostoso porque você cria uma força interna, porque você tá sozinha, você tem que resolver o rolê.
Então você tem que pensar nisso, como que você vai fazer isso. Então é isso que vale pela experiência. É a hora que você cria uma autoconfiança de tipo, não consegui agora, mas eu vou tentar de novo, eu vou me esforçar. Então, você ir para aula todo dia, tem dia que a matéria flui legal, teve dia que eu voltei para casa chorando, tipo, puta, não entendo esse negócio. Então, tipo, tem um negócio que chama phrasal verbs, o Vitor também tá aí, eu não sei, o Rodolfo tá aí, eu odeio esse negócio. Tipo, eles juntam verbos com preposições e, tipo, daí vira uma nova palavra. Daí você fala, meu Deus, mas eu não aprendi nenhuma palavra sozinha, agora eu tô juntando as duas, então eu não sei o que ela significa. Então, eu fui achando meios para eu conseguir me adaptar. Então, no meu quarto, eu fiz posts de regras gramaticais e tal, porque eu ficava olhando para aquilo todo dia e aquilo ali me ajudava a assimilar a matéria, porque eu tinha que aproveitar, eu não podia voltar no mesmo nível que eu fui. Então, você também tem que fazer um esforço, às vezes mais do que o normal, até sua cabeça voltar, né, para um estado de equilíbrio. E eu lembro que o momento mais feliz, assim, foi o dia que eu mandei mensagem para minha professora particular e eu falei, hoje eu sonhei em inglês. E daí eu falei, puta, minha cabeça, tipo, virou, assim, fala, meu Deus, eu sonhei em inglês. Então, assim, porque você viver tudo a hora, escutando tudo, a sua cabeça vai absorvendo, o seu ouvido vai começando a ser treinado. E a hora que eu sonhei, eu falei, meu Deus, o meu cérebro tá pensando em inglês e isso é maravilhoso. Então agora eu vou retomar minhas aulas também, porque não perde, né? Os 30 e poucos vem nisso também. O time de aprender é diferente. Então você não tem mais 20 e poucos, você não tem, às vezes, a mesma facilidade ou um cérebro tão livre. Ele tá mais preguiçoso. Então foi legal eu me colocar em exposição todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, a parte da manhã toda estudando, que sempre são 4 horas de aula, ou de manhã ou à tarde, depende do que você comprou. Então, é muita coisa que você se adapta, eu acho que vale a pena isso. E o começo também, o tempo passa de uma forma diferente para quem tá aqui. A minha mãe sempre falava, Camila, aqui nada mudou. Aqui tá todo mundo no mesmo lugar. Você vai voltar com outras questões. O tempo passa diferente para você, porque todo dia é uma coisa nova. Então, é uma aranha que você tem que matar, é uma matéria que você tem que aprender, é você comprar uma comida, achar que é uma coisa e é outra. E aqui, para quem tá aqui, ele tá fazendo a mesma coisa que ele já faz todos os dias. Então, as 24 horas dela era 24 horas. As minhas eram, tipo, 60 horas. Então, quando eu falei para as pessoas que eu tava voltando, o pessoal falou, mas já? Eu falei, pô, foi 8 meses. Caramba, nem parece. Eu falei, porque não foi para você, meu filho, porque para mim parece que eu tô há 10 anos aqui no exterior. Exatamente. Ai, gente, eu queria ficar aqui até... eu também, gente. Mas qualquer coisa pode me mandar perguntas, eu vou responder. Por enquanto ainda é de graça, mas se eu ver que eu vou começar a ganhar dinheiro, eu vou começar a cobrar. Fica o convite pro Vitor, Rodolfo, o Jonathan, a Jenny, quem mais? A Carla, que já voltou, mas também tem... A Carla ainda tem experiência de ter tido o neném lá também, assim como a Jenny, né? Muito legal. Então, pra gente conversar aí sobre isso, porque todas essas pessoas têm mais de 30 e foram, né? Apesar do Rodolfo já ter ido antes, mas voltou depois. E são pessoas que podem nos ajudar aí com esse pensamento E, assim, o objetivo é encorajar mesmo, né? Ontem eu falei pra cá, meu objetivo é... Porque, cara, não tem conteúdo pra gente, assim, que vai falar especificamente pra nós, que já passamos dos 30, sabe? E, gente, então, o 30 é o novo 20. Relaxa. Então, exatamente. Eu vi o Vitor falou que não tem 30. Desculpa, Vitor. O Vitor não foto, tá? Não tem, o Vitor não. Então, mas ele tem uma cabeça de 60. Da nossa live. A gente pode fazer um outro tema com você, Vitor, se você topar, tá bom? Como sobreviver a quase perda de um voo onde estiver. E aí a gente... Mas assim, sério, a gente precisa falar mais vezes disso. Eu acho que a gente ainda tem bastante conteúdo, né? Obrigada por falar com medo, né, Carla? Eu acho que isso que vale muito a pena quando a gente fala de encorajar, é falar, todo mundo tem medo. Eu também fui com medo, eu fui chorando, voltei chorando, porque eu fui sem saber o que me esperava. E também voltei sem saber o que me esperava. Então, assim, você não pode fingir. Pra gente que é psicóloga ainda vem uma cobrança de tipo, como se a gente não pudesse surtar, como se a gente não pudesse ter medo, como se a gente não pudesse ter as nossas crises internas.
Então, calma aí, deixa eu arrumar que vai acabar minha bateria aqui. Deixa eu arrumar meu carregador. Então, é uma questão de falar com carinho. Então, assim, tem que fazer mesmo com medo. E tem uma rede de apoio que ajuda muito, mas tem que seguir nosso coração e fazer. Se não der certo, comece de novo. Sim. Muito bom. Gente, então a gente vai combinar novas lives. Na verdade, eu tô tentando encerrar rápido porque minha bateria tá acabando, meu carregador não quer funcionar. Vocês também estão meio desesperados, então a live pode cair no meio aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que entrou de coração. E se precisar, realmente estou super à disposição, gente. Eu adoro. Se eu posso ser um exemplo, se eu puder ajudar alguém, isso realmente já faz uma das minhas missões pessoais e profissionais super cumpridas. Muito bom. Quem conhece a Ká sabe que é real, isso aí que ela falou. Gente, beijinho antes que caia a live. Boa noite, gente. Muito obrigada. Sara, obrigada pelo convite. Estou à disposição. Com muito carinho. Obrigada, amor. Beijo. Beijo pra todo mundo, viu? Boa noite. Beijinho. Qualquer coisa, manda no direct. Isso. Tchau. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do depoimento da Camila. E também quero agradecer a Camila por disponibilizar esse tempo para conversar lá comigo no Instagram, essa live que foi realizada mais ou menos no meio de janeiro. Então, super atual. Se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa para a Camila, procurem ela no Instagram, que ela é uma belezinha, gente. Ela super responde todo mundo, tá? Você que ficou até o final, muito obrigada. Te peço também para se inscrever no canal da psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e também esse canal que você está assistindo esse programa, TV CCMUG. O @ da psicóloga Sara Vieira, que vos fala lá no Instagram, é @psi_Sara_Vieira, tá? Então, se vocês também tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, manda lá no direct para mim e vai ser um prazer falar com você. Te espero, então, na próxima sexta-feira. Nós vamos falar de um tema também muito interessante, ligado à alimentação. Não vou dar muito spoiler, não. Até lá, então. Eu espero todos vocês. Um beijo e até semana que vem. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.